Olá pessoal, comentando ainda estudos do Novo Testamento, Joaquim Jeremias. Ele vai falar ali na página 390, vai fazer um comentário, uma crítica ao Bultmann. Então ele vai dizer assim: é grande infelicidade que o comentário do Evangelho de João por Rudolf Bultmann, feito em 1941, a quem o autor deve muito, né, Jeremias deve muito a ele, tenha aparecido 6 anos antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, foi em 47. Pois Bultmann fundou a sua interpretação gnóstica do quarto evangelho na hipótese que o dualismo de João é de origem gnóstica. Então, aquele contraste em treva e luz que aparece no evangelho de João, o Bultmann atribuiu aquilo ali uma influência gnóstica. Tá? E agora o Joaquim Jeremias está dizendo, não, essa questão não é gnóstica, essa questão é essênia. Tá? Ora, os manuscritos demonstram que o dualismo do quarto evangelho nada tem a ver com gnose, mas é antes de origem palestinense, pois como o dualismo de Qumran apresenta 3 características essenciais, que são todas não gnósticas. O dualismo joânico e essênico são monoteístas, né? No caso dos gnósticos, não, porque ele fala de um demiurgo, né? Então não tem isso no Evangelho de João. Ético e escatológico. Ou seja, espera que no final dos tempos haja a vitória da luz. Essa batalha entre luz e trevas, né? E no juízo final, isso está no Qumran. Tá? E aparece ali no Evangelho de João. Então ele faz esse contraponto aí com dizendo que o Evangelho de João não tem influência gnóstica. Então aqui em Qumran, por exemplo, um texto que lembra muito esse contraste trevas e luz, né? Diz assim: do Deus dos conhecimentos vem tudo, e que é tudo o que acontece. E antes mesmo que as coisas existissem, ele fixara todo o seu plano. É ele quem criou o mundo, o homem, para dominar o mundo, e pôs diante de 2 espíritos, para que ele ande neles, até no momento fixado por sua divina visita. São os 2 espíritos da verdade e da iniquidade, da fonte da luz que sai a verdade, da fonte das trevas que sai a iniquidade. É ele, Deus, quem criou os espíritos da luz e o das trevas. 1 QS 3.15. Então, é um texto monoteísta. Tá? É Deus quem criou. Luz e trevas foram criadas pelo mesmo Deus. O gnóstico não. As trevas seriam criadas pelo demiurgo. Tá? Então, essa perspectiva se alinha com o que está no Evangelho de João, está bem dentro aqui do que aparece em Qumran. A outra questão aqui do dualismo essênio é de uma natureza moral e a terceira característica é escatológica. Tá? Então, ele vai trazer, de fato, vários paralelos ali dos textos de Qumran com os textos do cristianismo, tá? Que podem ter entrado ali na doutrina de Jesus através de João Batista. Ele vai dizer isso, página 415. Há de imediata a hipótese que João Batista teria constituído o laço de ligação entre os essênios e Jesus. Já a proximidade de Qumran e do lugar em que o Batista exercia seu ministério convida a pôr-se a questão. O Jordão é um rio impetuoso que tem poucos vãos. É junto de um deles que João deve ter batizado, e Marcos possibilita determiná-lo na região do Val do Sul, não longe de Jericó. Está em Marcos 1,5. Daí até Qumran existem mais ou menos 3 ou 4 horas de caminhada. E muitos fatos poderiam ser invocados para mostrar que João Batista esteve relacionado com os essênios. Eles atribuem grande importância aos banhos, como ele apelam ao arrependimento, como ele pretende reunir a comunidade messiânica dos últimos tempos, referem-se para o seu êxodo no deserto, a Isaías 40.3, como João para sua atividade na estepe de Judá. Pode-se ainda ir mais longe. Segundo Lucas 1,80, o batismo fica nas solitudes até o dia em que ele se manifesta a Israel. Essas solitudes não seriam Qumran? Ao nascimento de João Batista, seus pais já eram
avançados em idade, Lucas 1,7. Filho de sacerdote e ficando logo órfão, não teria sua parentela confiada à guarda aos essênios? Ele se nutria de gafanhotos e de mel selvagem, Marcos 1,6. Não seria isto devido ao fato de que, expulso da ordem e obrigado por seu juramento de admissão a não comer senão alimentos preparados no mosteiro, ele teria renunciado a uma alimentação normal? Tudo isso não é impossível, mas devemos ser muito prudentes com hipóteses romanescas. Uma coisa é a atenção das semelhanças de organização exterior entre os essênios e a comunidade das origens em Jerusalém. Salta à vista que, segundo os Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos viviam em comunidade de bens, tal como os essênios. Também tomavam como eles diariamente uma refeição juntos. Atos 2,46. Igualmente, o processo em 3 etapas da disciplina eclesiástica. Ou seja, ficar a sós, diante de 1 ou 2 testemunhas e diante da comunidade reunida. Aparece em Mateus 18,15, que é a mesma coisa que os essênios também falam. Poderia haver aí influências diretas, explicar-se-iam pela hipótese sedutora da presença de essênios no grande número de sacerdotes que, segundo Atos 6,7, se uniram à comunidade. Tá? Então ele traça os paralelos e coloca que sim, é bem razoável, especialmente através de João Batista. Como Jesus seguiu João Batista por um tempo, né? Até a morte de João Batista, né? É bem possível que ele tenha incorporado, assimilado alguns dos conceitos dos essênios. É isso. Muito obrigado, então.